Bom dia, amada igreja. Bom dia, que a grande, a maravilhosa, a profunda, a inigualável paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Estamos precisando de paz, não estamos precisando? O mundo precisa de paz e o nosso Senhor Jesus Cristo falou: eu tenho uma paz que posso te dar, que o mundo não tem como te dar. Que é uma paz que em meio à guerra você ainda sente paz. Então é essa paz que eu te desejo, é essa paz que eu quero ter, é essa paz que nós devemos nos apegar, é a paz que está em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Nós temos a proposta aí de falar sobre a excelência da fé, já estamos falando com ela aí há 3 domingos, não é isso, pastor Rogério? Falamos do fé e cultura, fé e religião, e agora fé e ciência, né? Para mostrar a supremacia, né? O quão elevado, o quão magnitude é aquilo que Deus nos deu, que é um dom de Deus, segundo Efésios capítulo 2, que é a fé. A fé não vem de vós, é um dom de Deus, né? E que Deus nos dê essa fé para que a gente veja a supremacia dele em todas as coisas. Vou convidar você a abrir o texto em Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3. Eu queria te pedir uma gentileza, até para lembrar agora que a gente estava lá a gente foi para Mato Grosso do Sul, Dourados, né? Eles têm aquele antigo costume que eu também tinha, né, na igreja anterior minha, que quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente se coloca em pé. Vamos se colocar em pé também? Vocês fiquem em pé para o louvor, vamos ficar em pé para falar da palavra. Ai, ai. Gênesis capítulo 1 é pouquinho, tá? Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, tá? Então, facinho de achar. Se não achar Gênesis, aí nós temos um problema. Mas eu acredito que todo mundo achou aí Gênesis, tá? Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim na minha versão. Se eu não me engano, estou com a NVI. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque, como diz o profeta Elias, para que saibam que a Deus em Israel, o Senhor ainda responde com fogo no nosso meio, ainda responde com fogo do Espírito Santo, que Ele queima os nossos corações. Obrigado, Senhor. Obrigado por mostrar que o Senhor é real. Obrigado por mostrar, Senhor Deus, na vida das Déboras aqui, que caminhe e persevere, porque eu estou contigo. O Senhor tem mostrado que está com elas, está conosco. Tem erguido um povo, Pai, para a tua honra e para a glória do teu nome, porque o Senhor ainda está dizendo a este mundo: haja luz, está tendo luz, Pai. Obrigado pela luz que o Senhor nos ilumina, e ilumine a tua palavra agora neste momento, a todos meus irmãos e irmãs, para que a gente possa ter um tempo na tua presença, na tua boa e maravilhosa presença. E eu oro isso em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, pode se sentar, casa cheia, coisa linda do nosso Deus. Amém. Uma das coisas que vem à cabeça, quando a gente começa a falar sobre ciência, isso é quase que inevitável toda vez que vai ser falado, e eu vou tratar isso no meu primeiro ponto aqui, vou dividir em 3 pontos e vou mostrar para vocês, é sobre a existência de Deus. Né? Toda vez que a palavra ciência vem outras coisas caminhando junto com ela. Apologética, que é a defesa da fé, que a gente tem que ter uma racionalidade, né, a respeito da nossa fé. Então, isso também traz se Deus existe ou se não, Deus não existe. Que é uma coisa absurda ter que defender a única realidade que existe. Deus é a única realidade que existe. Havia um antigo pregador que falou assim: não precisa ficar defendendo Deus, não. Só abre a palavra dele, né? Ele falava como uma jaula, né? Só abre a jaula e deixa o leão comer solto, né? Deus não precisa de ninguém para defendê-lo. Ele é a única realidade que existe. É como se eu tivesse que eu defender a realidade do meu pai, né? Que me deu, né? Que junto com a minha mãe estou aqui por obra de Deus, por obra dessa criação maravilhosa que ele fez, como Davi diz, que fala que a gravidez é uma coisa assombrosa. Chega perto de um milagre, né? A gente chega até a chamar gravidez de milagre. Tamanho é coisa poderosa. Não é um milagre,
né? Não cai na linha de milagre, mas é uma coisa assombrosa. Já pensou ter que defender meu pai, a existência do meu pai? É uma coisa meio que ridícula, né? Mas nós precisamos ter alguns argumentos, nós precisamos refletir sobre algumas coisas, porque é inevitável que isso venha. Só que para fazer essa divisão, eu queria dividir duas palavrinhas, né? Que muitas vezes a gente coloca a ciência tudo no mesmo arcabouço, e ela não é. Existe dois tipos de ciência feita no mundo, né? Que eu vou colocar aqui como ciência boa e ciência má, né? E para fazer essa divisão do texto que a gente leu, eu vou colocar essa primeira palavrinha, palavra ciência, né? E na ciência, essa sim, é com essa que eu vou trabalhar durante todo o tempo que a gente estiver refletindo aqui. A palavra ciência, ela está buscando, através de experimentos ali, a verdade. Ela considera os dados. Se ela tem um novo dado, ela vai testar aquilo que ela tinha anteriormente, porque ela está em busca da verdade. E quando está em busca da verdade, nós estamos num caminho que a gente pode falar que é uma ciência boa, porque a ciência vai comprovar, muitas vezes, e nós não precisamos dela, né? Nós não somos dependentes da ciência para acreditar em Deus, mas a ciência só vai comprovar aquilo que de fato nós cremos, que Deus criou este mundo, que a complexidade da vida tem que ter uma mente inteligente por trás, né? Que nós falaremos isso mais adiante. Então essa ciência, quando a gente usa ciência, ela é uma ciência boa, com este nome, tá? Agora outra palavrinha que a gente tem que dividir, que é geralmente a questionadora das existências, principalmente da existência de Deus, é o cientificismo. Essa é pragmática, só acredita nela. Ela é a realidade última, né? Ela que busca responder todas as coisas. O cientificismo, ele tem essa visão que apenas a ciência responde. E todas as outras coisas, todos os outros pensamentos, todas as outras ciências, não vale de nada. A complexidade dessa vida é tão grande para a gente achar que a gente detém todo o conhecimento dentro de uma única coisa. A vida é muito complexa, né? Ela é muito diversa. Dizer que só uma coisa responde é uma arrogância, uma prepotência muito grande, né? Então, o cientificismo é a parte que a gente não vai tratar aqui, né? Que ela, sim, questiona a existência de Deus, entre outras coisas, porque ela não quer admitir aquilo que não cabe dentro do funil dela. Não está dentro do funil, eu não coloco. E se eu te apresentar um dado novo? Não vou colocar, porque senão vai romper com os meus pré-conceitos, né? Com aquilo que veio antes. Então, não considero e falo que a ciência que você está fazendo não é ciência de verdade, é pseudociência, né? Aí fica fácil. E muitas vezes, para apelar para essas filosofias, ela tem que recorrer a quem? A filosofia, e que já mostra que ela não tem todas as respostas, tá bom? Os 3 pontos que eu vou tratar aqui com vocês são esses daí. A gente vai falar, nesse primeiro ponto, sobre a existência de Deus, né? Como que a Bíblia trata com esse assunto. A ciência para o bem do homem, que lembra, é o primeiro ponto, né? Aquela ciência com que busca a verdade, essa sim, né? Vem para o bem do homem. E as pegadas de Deus na criação, onde a gente tem que adorar, olhar para essa grande criação. Eu estou com meu cunhado e minha cunhada ali, quando a gente viaja e vê as coisas tão lindas, a gente fala, meu Deus, é isso que a gente quer, né? A gente conversa até muito, a gente tem que morar num lugar como esse, ficar contemplando coisas como essa, porque como é gostoso ver as pegadas do nosso Deus na criação, né? A gente na viagem missionária também viu bastante. Vamos lá? Existência de Deus. No primeiro ponto que eu quero tratar aqui, a gente falou sobre o texto de Gênesis capítulo 1. Você vê que a própria Bíblia, ela não se detém a defender Deus. Volta lá no capítulo 1, você está com a Bíblia aberta aí? Olha que interessante. O maior livro de todos, o livro mais lido do mundo, né? Que ninguém conseguiu superar. Olha como a Bíblia tenta defender a existência de Deus, a palavra de Deus, né? Olha como que ela tenta defender a existência de Deus. Você percebeu o argumento final da existência de Deus aí no comecinho? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Poxa, de onde saiu esse Deus? De onde veio? Como começou? Ela pressupõe, ela já admite, ela reconhece, né? O escritor fala, Deus estava lá.
Não tem nenhum argumento bíblico para falar de onde veio, como nasceu, da onde veio. Ele estava, ele é, ele existe. A Bíblia nem se propõe a uma coisa como essa. No princípio, quem criou? Deus. Quais os argumentos para falar disso? Ele criou. E sabe o que ele disse? Haja luz e houve luz. Ela já enche o nosso coração de fé. Ele está lá. Desde sempre ele está lá. A Bíblia se propõe a já nos apresentar Deus como uma realidade existente, atuante, inteligente, projetando, sabendo diferenciar o que é bom e o que é ruim. Porque quando ele cria a luz, o que ele fala? Que a luz é boa, que o que ele cria é bom. E viu Deus que tinha feito era bom. Eu votei? Avancei? Votei. E viu Deus que a luz era boa. Deus já é apresentado de forma cabal. Isso. Eu vou usar agora 3 argumentos, avançando aqui, que Deus é autoexistente. E a autoexistência de Deus, então, já que ele já é pressuposto pela Bíblia como eu existo, eu crio, eu falo, pelo poder da minha palavra, tem 3 argumentos para defender a autoexistência de Deus, né? Nos nossos campos que a gente pode conversar com outras pessoas. Um deles é o argumento cosmológico, que está aí destacado para vocês. Esse argumento, com essa palavrinha esquisitinha, que a gente não vai usar no nosso dia a dia, né? Cosmológico, ele é a ideia da lógica, que Deus ele é a causa primária. Ele está antes de todas as coisas, porque tem que se admitir na ciência que para ter um efeito, tem que ter uma causa. Alguma coisa tem que vir antes, gente. Né? Não pode ter um efeito ali sem ter uma causa primária. Até os materialistas científicos, né, que eles explicam tudo com matéria e energia, eles entendem que tem que ter um momento que a energia vai se romper e vai criar matéria. Ou seja, tem que ter um princípio para essas coisas acontecerem. Tem sempre que ter um princípio, um momento. O Big Bang ou qualquer outra teoria que seja criada, tem que ter uma explosão, tem que ter alguma coisa para acontecer a outra coisa. O nada não gera tudo. Né? Não dá para o nada gerar tudo. Então tem que ter uma causa primária. E um dos argumentos que a gente usa em nossas conversas pode ser o cosmológico. Deus é a causa primária. Se a gente fosse falar da inteligência que tem no organismo humano apenas numa célula, os aminoácidos que tem que se juntar perfeitamente, um atrás do outro, mais de 20 tipos de aminoácidos diferentes para formar uma proteína, e eles têm que se juntar em mais de 100 pontinhos, um exatamente após o outro. De forma inteligente, eles não podem entrar num caminho diferente, porque senão não forma proteína, a proteína não se enrola e não cria nem a primeira proteína que vai, depois de um monte de mecanismos, formar a primeira célula. Quando se observa isso, tem que ter uma inteligência por trás. O aminoácido não é inteligente. Né? Não tem nada que os cientistas falam que essas coisas, como que elas se juntam, como é que vem uma atrás da outra para formar a primeira célula, porque todo o organismo humano, você sabia que você é formado também de células? Tem que ter célula, e ela tem que ser multiplicável para chegar num resultado como esse que nós vemos. Ela tem que estar coberta por uma membrana. Como é que de onde surge a membrana? Como é que forma a membrana para proteger do clima que está fora? Tentaram fazer uma experiência, falou, vamos criar uma célula no laboratório? Tentaram criar. Eles esqueceram que eles estavam com luva, com um monte de coisa, mas tentaram criar uma primeira célula ali, tentando imaginar, e se tivesse esse oxigênio, isso, aquilo, tal. Não, desculpa, eles não colocaram oxigênio, eu já contei a piada pelo final, eu sou demais. Eles colocaram um monte de coisa lá, e depois no final falaram, vocês só desconsideraram uma coisa, o oxigênio. E o oxigênio matava aquilo que eles acabaram de criar no laboratório. Né? Então, esse argumento cosmológico mostra que Deus é a causa primária de todas as coisas. Há uma consciência, há um propósito, há um motivo por que as coisas se conectam. Né? Tem sempre um propósito quando é criado. Árvore, oxigênio, respiração, pulmão, tudo está tão interligado que tem uma inteligência por trás de tudo isso. Né? Então, Deus é a causa primordial, é a causa primária. O argumento ontológico, esse argumento tem uma definição da perfeição. Né? Um dos temas aqui
que a gente vê na natureza é a perfeição com que ela ocorre. Uma coisa se alimentando da outra, uma coisa sustentando a outra. Um macaco que pega alguma coisa na árvore, descasca, que cai uma semente, e da semente faz nascer uma árvore frutífera, e aquela árvore frutífera serve para os outros animais, e a morte de um animal serve para outro continuar existindo. Que a plantação nas árvores dá comida, e quando você vai buscar, está com problema nos ossos, o que a gente tem que comer? Tem aonde? Tem lá. Alguém fez com um propósito, que tem até um livro maravilhoso, chama Antevidência. Antevidência. Alguém que se preparou para aquilo que a gente haveria de precisar. Alguém usou um exemplo muito bom de uma ratoeira e um rato. O que é antevidência? Se o rato, ao olhar o queijinho em cima de uma ratoeira, ele pudesse antever o que poderia acontecer com ele, tem que ter uma inteligência aqui por trás, não tem? Ele olha e fala, tem um queijo ali, estou com vontade de comer. Mas se eu pegar aquele queijo, aquela ratoeira vai vir e vai cortar o meu pescoço. Então, antevendo isso, o que eu faço? Eu vou pegar um capacete. É isso que os ratos fazem, né? Ele vai lá, pega um capacete para tirar. E quando você antevê, você prepara. Isso tem que ter uma inteligência enorme por trás para saber os problemas que nós teríamos e ainda os problemas que viriam após a queda, para nos dar todos os recursos que nós precisamos. Por isso que tem boa ciência, a gente vai falar dela, que Deus tem antevidência sobre todas as coisas. Ele já preparou tudo que você precisa. Tem alguma coisa com problema nos ossos? Tem. Tem problema de vitamina D? Tem o sol, tem outras coisas? Tem. Ele vai preparando todas estas coisas para que a gente possa extrair da riqueza e da abundância de Deus essa perfeição que Ele colocou na sua criação. Antevendo essas coisas, Ele nos deu os recursos para que a gente pudesse manter os nossos corpos sadios. Muita vez a gente que estraga porque eu gosto de um Burger King e um McDonald's, né? Mas tirando isso, a gente não vejo essas coisas todas, mas a gente gosta e pode tirar coisas boas da natureza. O argumento ontológico é o argumento da perfeição. Tá? Deus fez tudo perfeito. O último argumento, teleológico, mostra esse designer, uma projeção. Se você vem num lugar como esse, as cadeiras que estão arrumadas assim, desse jeito, alguém sabe quem arrumou? Marlene? Tem que ter uma mente por trás, tá vendo que a gente só está lembrando de pessoas? Você nunca lembrou que alguém pegou, chegou e jogou tudo aqui e elas começaram a se arrumar? Mas mesmo para jogar ela aqui não precisa de uma mente inteligente por trás, tem que ter uma mente, porque quando você vê um designer, a cadeira tem que ter um propósito, tem que deixar um corredor aqui um pouco mais largo, né, para que as pessoas possam sair por aqui, as pessoas possam sair por aqui. Isso é designer, né? Foi ele? Tem que ter esse design para que as pessoas possam transitar nos lugares. Tem que ter uma mente pensando sobre isso. Não foi uma coisa jogada aqui. Tem uma mente sempre pensando por trás. O teleológico é que tem essa mente, esse design por trás. A natureza está nos lugares corretos, o rio passa no lugar correto, os peixes estão onde? Estão no lugar onde eles são propriamente, né, para nadar. Tudo isso está de forma correta. Designer, todo o designer está aqui. Quando você olha, você fala, uau, olha essa montanha, que linda que ficou aqui perto, essa cachoeira descendo, você fica embasbacado, né? Com as belezas e o design do nosso Deus. Esse é um argumento que você fala, tem uma mente inteligente colocando todas essas coisas aqui nesses lugares. E o último argumento que eu quero utilizar, nesse primeiro ponto da existência de Deus, primeiro, né, que a Bíblia mesmo não se propõe, para a gente recapitular aqui, ela mesmo não se propõe. Deus criou os céus e a terra. Ela já inicia isso, né? O segundo é esses três aqui, que estão esse combinho de três, né? Para falar da autoexistência de Deus. Porque uma das coisas que eles tentam, do outro lado, do cientificismo, é falar que a matéria é eterna. Porque eles têm que colocar que, tem que ter vindo de algum lugar, tem que ter uma causa primária. Muitas vezes eles colocam a matéria. Só não admite que é Deus. Eles colocam qualquer nome, menos Deus. A matéria era eterna, a energia era eterna, era denso, era quente. Eles vão tentar falar de tudo, menos assumir que tinha uma mente lá por trás, né? E o terceiro que eu queria colocar aqui para vocês é que, primeiro, Deus não tem opositores. Isso é uma área nossa.
é uma conversa nossa, entre seres humanos, ficar falando da existência de Deus. Deus não tem opositores. Deus não conhece forças, dúvidas, certezas que possam abalar a sua própria existência. Ele é. Deus simplesmente é. Como Isaías vai nos lembrar. Isaías diz assim, está aí para vocês lerem também: ainda que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem me impedirá? Deus aqui está se mostrando que Ele está superior a esse assunto. Muitas vezes a gente, quando começa a falar desses assuntos, a gente quer colocar a ciência por cima de Deus, né? Por cima de Deus e colocar Deus embaixo. Não! É das mãos do nosso Deus que a ciência existe. É por causa do nosso Deus que as pessoas pensam. Ela está embaixo. Ele reina soberanamente acima de todas essas coisas. Sabe no dia que eu falei, haja luz e houve luz? Antes que houvesse esse dia, eu sou. Eu já existo. Eu sou o que sou, quando Moisés perguntou, quem eu vou dizer para a turma lá do Egito, do faraó, que me enviou? Diga que o eu sou te enviou, Moisés. Porque eu sou o que eu sou. Quem me explicará? Que palavra que você tem na tua mente que você pode me definir? Eu sou o que sou, antes que houvesse qualquer realidade. Eu sou a única realidade e toda mais é causa. Deus é Deus. Tem um cientista, ele é biólogo, um biólogo de Oxford, Richard Dawkins, ele falou essa palavra, né? Que é uma das coisas que eles não gostam muito, mas eles têm que admitir. O universo poderia facilmente ter continuado sem vida, a concepção de ciência dele, né? É um grande golpe de sorte nós estarmos aqui. Essa palavrinha sorte, eles odeiam, mas eles têm que admitir, em quase toda a teoria, tem que admitir um pouco eles só trocam a palavrinha sorte por acaso. Tem que ter o acaso, tem que ter a sorte. Que é inexplicável como uma primeira célula se forma. É inexplicável. Até já ouviu falar de multiverso? Até isso cria. Porque já que nesse universo que a gente tem aqui, é impossível ter a teoria do multiverso. Eu acho que tem um monte de universos trabalhando ao mesmo tempo para gerar o primeiro tipo de realidade, para tentar juntar tudo ao mesmo tempo, para um dia transportar tudo isso daqui para cá, para juntar tudo isso e nascer a primeira célula e assim ela automultiplicável e a vida começar. Meu Deus, é cansativo até para ouvir quando você está indo lá. Mas quem gosta do assunto, eu não desanimo. Continue. A gente precisa de bons cientistas no nosso meio. Fique firme lá. Essa passagem é uma passagem de Deus como Ele não conhece inimigos, e a gente tem que lembrar quem é o nosso Deus nesse tema. Olhe para os céus e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peca, isso não atinge a Deus lá no alto. As suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Eu queria só colocar um ponto, que tem gente que coloca algumas coisas em Deus aí que é um barato, né? Salmo 50, a gente ficar tratando Deus como pai, é bonitinho, é legal. Só tem limitação, né? Tem limitação de comparar Deus comigo. A gente fala muito de intimidade com Deus, quer ter intimidade com Deus? Ótimo, é lindo também. Só tem que ter alguns limites. Ele está no alto, nós estamos aqui. Salmo 50 fala assim, ele é totalmente outro. Não me compare a você. Não esqueça de quem eu sou. Quando Moisés vem se aproximar dele, tira as sandálias dos teus pés. Não é do jeito que você quer. Porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Se você faz qualquer coisa errada, vai prejudicar Deus? Não. E se você faz o bem? Não está ajudando a Deus? Ele não precisa de nada do que é seu. Eu estou em Jó, tá? Ah, você está aqui. Nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos seus pecados que você comete. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Esse é um assunto humano, tá? É um assunto humano. Deus reina em toda a glória. Ele está sentado no alto sublime trono. Ele está com a chave do mundo em suas mãos. Ele é inquestionável. Ele está lá. É um assunto nosso, é uma conversa de homem para homem. Que todos vamos morrer e a realidade vai continuar existindo. Que é o grande eu sou. Amém? Segundo ponto, para a gente avançar aqui. A ciência para o bem do homem.
Vai lá em Gênesis 26. Gênesis. Gênesis capítulo 1, 26 e 28, tá? Não vou ler os dois. Só vou ler aqui o verso 26. Gênesis 1, 26, e depois eu vou pular para o 28. Na NVI está assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. No 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Isso é o que a gente chama, na teologia, de mandato cultural. Deus está nos dando uma ordem. Qual é essa ordem? Vá pelo mundo e domine essa criação. Subjugue essa criação. Extraia dela o melhor. Utilize o que eu dei para vocês para o bem do homem. Para facilitar, para ajudar, para curar. Tire os extratos que eu estou te dando aí, para que você possa ajudar nas doenças que vão aparecer, ainda mais pós-queda, né? Os alimentos, façam com que os alimentos sejam produzidos numa escala que alimente todas as pessoas que existem na Terra. Dominem isso, vá na agricultura, aprenda sobre o que tem lá, para que isso se multiplique cada vez mais, para que haja comida em abundância. Vá estudar sobre medicina, para que as pessoas tenham alívio de suas dores. Deus está falando, domina tudo que está aí. Todas as coisas que estão envolvidas na minha criação estão aí para que vocês a dominem. Porque tem leis que são inegáveis, estudem elas. Um objeto que você lança daqui para o chão, ele faz o quê? Ele sobe ou ele cai? Ele cai. Se você falar no Japão, muda essa realidade, essa lei? É uma lei, já virou lei, isso aqui existe. Domine isso, descubra como isso vai servir para o bem dos homens. Ele ordena que a gente faça isso, domine. A gente pode atuar em outras áreas, é só crente aquele que é crente para estudar a Bíblia? Não. A Bíblia é inevitável. A palavra de Deus, para se tornar crente, para mostrar que você é um crente vivo no Senhor, você está orando, você está lendo Bíblia. É lógico que você está. Por quê? Você é crente, já está, né? Você já ama esse Deus, você está praticando essas coisas. As outras, Deus está te convocando. Vai e domine estas coisas também. Um exemplo disso, alguém conhece a história da penicilina? Alexandre Fleming, ele colocou aí, em 1928, que eles também chamam de acidente, tá? Foi um golpe de sorte isso daqui. A penicilina, para quem não conhece, é dela que vem o antibiótico, né? O antibiótico. Na Primeira Guerra Mundial, muitos morreram, né? Ali nas trincheiras, tudo na guerra, mas uma causa muito grande de morte na Primeira Guerra Mundial foi infecção. Né? Porque não tinha antibiótico. O antibiótico não existia na Primeira Guerra Mundial. E em 1928, né? Em 1928, nesse inteirinho de tempo aqui, ele saiu da sala, ele estava estudando, né, algumas bactérias, deixou na sala o vidrinho que ele estava estudando, ele saiu, esqueceu de jogar fora, voltou um mês depois. Quando ele volta um mês depois, olha que coisa, ele falou, pô, esqueci, em vez de pegar e jogar fora, ele falou, deixa eu dar uma olhada no que aconteceu. Quando ele começa a olhar, ele percebe que existia ali um fungo que as bactérias não conseguiam atacar. Ele achou aquilo muito curioso. E ele vendo que aquilo não conseguia atacar, ele falou, eu vou estudar esse negócio. Começou a estudar, esqueceu, deixou lá, em vez de jogar fora, olhou, teve a curiosidade, pesquisando ali, ele publicou uma tese que só 10 anos depois, mais alguns homens que ganharam o prêmio Nobel, os 3 ganharam o prêmio Nobel, eles se juntaram e desenvolveram a penicilina. A penicilina é de onde vem o nosso antibiótico. As pessoas morriam de infecção no ouvido. Pessoas morriam de infecção na garganta, ela poderia matar, poderia ser fatal.
Agora a gente não morre mais por essas coisas, dá para ser tratado. Dá se você não tiver acesso a algumas coisas, ou se o seu corpo rejeitar todos os antibióticos que existem, né? Mas, no geral, a gente foi beneficiado, não foi, por antibiótico? A gente tem antibióticos hoje que podem nos ajudar a recuperar o nosso corpo, a ciência, a serviço do bem, né? Ouvindo ali, dominem isso, dominem essas coisas que eu estou dando para o bem dos homens. É pecado tomar antibiótico? Só vai na fé, na força? Não. Deus deu para o nosso bem, mas ainda que nenhum remédio cure, a nossa fé ela é maior e superior a todas essas coisas. Seguindo aqui, esse daqui é o George Whiteside, ele falou essa frase. São homens assim renomadíssimos, esse é de Harvard, né? Grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente a partir de mistura de moléculas na terra pré-biótica. Como? Eu nem faço ideia. Você precisa ver o livro que eles escreveram para falar a respeito de Deus. Deus, um delírio. Ele escreveu. Como? Eu nem faço ideia. Não sei quem está. Tem um livro muito bom, eu poderia ter colocado aqui na tela, né? O Danilo fez isso a última vez, né, Danilo? Né? Indicando alguns livros. Não tenho fé o bastante para ser ateu, né? Tem que ter muita fé para ser ateu. Viu? É um contrassenso, mas é interessante. Porque, como diz a palavra, nele foi criado. Nele quem? Em Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governo ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Inclusive a penicilina, inclusive essas coisas que existem hoje, foram criadas para o bem do homem, porque ele quis. É vontade de Deus que estas coisas progridam para o teu bem, para o meu bem. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas pela radioterapia? Por cirurgias? Já pensou que era isso? O primeiro que falou, vamos abrir o corpo do ser humano? A gente tem medo de abrir um computador, para quem mexe com tecnologia, alguma coisa, tem medo de colocar a mão no computador, porque você fala, falar que se eu colocar a mão, queima ali mesmo, né? Dá uma estática, né? É estática que dá, né? Se você colocar, dá medo de abrir um computador para fazer coisa no computador. Imagina um ser humano. Mas existem aí essa cirurgia. Alguns já foram, eu tenho certeza que alguns de nós já fomos beneficiados, seja por um remédio, né? Seja por uma cirurgia. Você vai deixar de dar glória a Deus por causa disso? Não! Veja Deus! A ciência é serva de Deus para nos servir. Ela é serva de Deus. Ela está sobre o comando de Deus, a boa ciência, para o nosso bem. Cirurgia, imunoterapia, terapia genética, tanta coisa. Estão mexendo agora com inteligência artificial para tentar fazer com que cirurgias sejam feitas com inteligência artificial para reduzir os erros médicos. Médico erra? Muito, muito. Mas se você processar, ele vai falar como um mecânico, né? Que se você for no mecânico falar, ele troca tudo para você, e depois o que ele trocou, nunca dá problema o que ele trocou. Só deu problema porque outra coisa que ele não trocou deu problema. Ele coloca a culpa em outra coisa no motor para falar que não foi a dele. Por isso que ele não pode dar garantia. O médico consegue fazer a mesma coisa. Como a gente não entende lá das coisas, ele fala, não, aí não foi a minha causa, não, foi outra coisa que causou. Eles erram. Então tem que melhorar isso, tem que reduzir esses erros. Então tem coisas avançando nesse projeto também, né? Jovens, avancem nisso. Você que tem uma boa crença, você está nesse momento de aprendizado, ou você ainda que está com o coração, embora não tenha uma idade tão jovem assim, mas você está no coração de atuar nesses campos, atue, estude, se aprofunde, seja um bom cientista, um bom físico, um bom biólogo, né? Nesse meio, cresça, traga a boa ciência sabendo da realidade última, que você não vai negar a mente que está por trás de todas essas coisas, e isso vai corroborar demais para a tua ciência, para o avanço dos teus estudos. O aumento da produtividade, tem muita gente, pode ser até um tema polêmico para alguns, para outros talvez não, os defensivos agrícolas, né? Não está bom ainda, poderia trocar, poderia ser feito de outra forma, o orgânico.
vai fazer, vai estudar, ajude, porque hoje o defensivo agrícola é o que mantém a turma comendo. É no defensivo agrícola que tem milhares de grãos sendo colhidos agora. Onde a gente foi, no Mato Grosso do Sul, a gente vê uma plantação enorme, que parece um mar, de trigo. Tudo usando defensivo agrícolas. Ah, é bom, é ruim? Estude, melhore. Como que pode melhorar? O que não pode é deixar as pessoas passando fome. Nós precisamos de comida. Se você tira e coloca tudo orgânico, nós passamos fome amanhã. Acaba a comida no mundo. Não estamos preparados para algumas mudanças que, na ideia, é linda. Na realidade, é outra coisa. Estudem, melhorem. Né? Vamos saber interagir com o meio ambiente. Último ponto, para terminar. Né? As pegadas de Deus à criação. Talvez a parte que eu mais gosto aqui... Eu não vou colocar ele agora, não. Deixa ele quietinho. Eu queria colocar alguns pontos antes, que a gente considere a contemplação. É quase que uma coisa natural. Eu gosto muito de pegar a estrada. Né? Eu gosto, a estrada pela estrada. Eu não preciso nem ter algum lugar, de fato, para chegar lá. Eu vou colocar, acho que talvez no carro. Não me siga, né? Porque eu não tenho... geralmente a gente faz alguma coisa, né? Vai para algum lugar com algum propósito, mas eu gosto da estrada pela estrada, exatamente por causa da paz, do silêncio, de ver a coisa ali. São fotos e filmagens que eu faço na estrada que eu nunca vou ver, porque você geralmente se vê quando você está na foto, né? Agora é na hora. E primeiro que também a foto e a filmagem, ela nem transmite, né, a beleza que Deus fez. A contemplação nos ajuda para a adoração. Quando você começa a contemplar, é inevitável que você adore. Perceba isso. Quando você chegar num lugar muito lindo e começar a falar, nossa, que coisa linda. Vem uma coisa maravilhosa, natural, não precisa nenhuma luz, é tão natural, faz tão parte de quem você é, que você fala, louvado seja Deus, nossa, Deus é maravilhoso, olha que coisa linda Deus fez. É automático. Para os filhos de Deus é lindo, até para os não filhos de Deus ainda, ou que não creem ainda, né? Mas é tão deslumbrante a criação de Deus que ela nos choca e que palavras de louvor saem da nossa boca. Os salmos, tem muitos salmos que falam, a terra glorifica o teu nome. Ela traz glória para Deus. Quando a gente olha, a gente fala, meu, receba glória. Já pensou o desespero? Primeiro, que tem morte, né? Mas já pensou o desespero? O sol não nasce amanhã? Acabou a vida. Mas se mesmo que ela continuasse existindo por certo tempo, sem a luz, sem o calor, imagina o desespero. Esse Deus, a qual é questionado, coloca no horário certo. Não falha, não é? Está nascendo o sol no horário certo que ele marcou, porque toda a sua criação lhe obedece. Quando ele fala que é para nascer, nasce. Quando fala que é para se pôr, se põe aqui para se nascer em outro lugar. A lua e as estrelas estão exatamente onde Deus ordena. A palavra de Deus em Jó falou assim, que ele deu ordem para as ondas, para que elas fossem até aqui e voltassem. E quando você vai na praia e você fica admirando a ordem de Deus sendo cumprida, onda após onda, admire. Olhe para todas essas coisas e dê glória a Deus. E fala, a onda bate aqui e volta. Ela bate aqui e volta. Tem o tsunami, propósito de Deus. E aí ele deixa avançar. Mas você vê nas ondas que é mais comum, né? Esses são casos extraordinários, né? Excepcionais, um tsunami ou qualquer outra coisa, mas você vê as ordens acontecendo. O sol nascendo para o bem do homem, a lua vindo à noite. O oxigênio que você está respirando agora é obra de Deus. Você está preocupado com ele? Foi fabricá-lo? Trouxe um pouquinho caso falte? Não. Ele lhe deu em abundância, mesmo que você esteja pensando em qualquer outra coisa, menos nele. É Ele que te dá. Está enchendo os teus pulmões agora? Esvaziando? Obra de Deus. Graça gratuita de Deus sem abundância. A terra está cheia da sua glória, diz a palavra. Só colocando aqui Charles Darwin. Charles Darwin, no seu livro, tá? A Origem das Espécies. Este é um homem, para quem não conhece, naturalista, que diz que o homem veio do macaco, entre outras coisas, né?
Ele disse ali por observação, todo mundo sabe, para quem se aprofundar e se não se aprofundar, busque isso, não dá tempo para a gente fazer isso, sem evidência, tá? Sem evidência, não só observação é evidência, tem que ter outras evidências, e até hoje permanece sem evidência. Em 1993 fizeram uma reunião falando, a teoria de Darwin evolucionista virou pó, não dá para se comprovar, por várias complexidades que o próprio Darwin falou que se tivesse essas complexidades, toda a teoria dele caía por terra. E uma delas, que ele já admitiu desde lá, é do olho humano. Olha isso, que lindo. Supor que o olho humano, com todos os seus dispositivos, e aí ele vai colocar vários dispositivos aqui para falar que tem no olho humano, ele distingue cor, ele dá superfoco, ele volta no foco para pegar coisas distantes, longas. Cara, fantástico, a gente se deslumbrou com televisão 3D, Deus falou assim, vocês estão de brincadeira que vocês vão ficar felizes com televisão 3D. Vocês nunca me viram, não estou chamando Deus de panteísta, né? Deus não está nas coisas, né? Deus não é o mar, Deus não é o olho. Mas ele falou, você nunca viu a beleza que eu dei no teu olho? 3D? Que 3D é brincadeira comigo. Todos os seus dispositivos poderiam ter sido formados. O olho humano poderia ter sido formado por uma seleção natural, parece, confesso livremente, absurdo no mais alto grau. Está no livro dele. Só o olho humano, tirando todas as outras coisas. Se eu disser que o olho humano foi feito por uma coisa que veio após a outra, por erro e teste, que a coisa veio evoluindo, e o resultado foi esse teu olho, eu viajei na maionese, se eu falar um negócio desse. Não vou me arriscar nisso aí, não. O olho humano. Né? A gente tem, o corpo humano, já viu? Quando você faz uma ferida, como fica vermelho em torno, o corpo todo batalhando para sarar aquilo lá. Ele manda um alerta e fala assim, pessoal, vamos lá que tem uma ferida aqui que a gente precisa curar. Você vê um negócio desse? Adore. Deus, obrigado. Olha a máquina que o Senhor deu para nós. Quanta coisa bela, quanta coisa maravilhosa que Deus nos deu. Você nem sabe o que está passando no teu corpo, mas lutas estão acontecendo aí por obra, inteligência, magnitude, planejamento de um Deus que é bom com você. Geralmente a gente só adora quando a gente perde, não é? Todo mundo fala que só dá valor quando perde. Uma vez a gente ajudando uma menina, ela está com um problema grave na coluna, e ela andava assim, né, pegando um balde, ela estava meses assim, e uma das coisas que nós falamos, que a gente estava lá tentando auxiliar de alguma forma, perguntamos se ela queria que a gente fizesse alguma coisa, ela falou não, que ela não estava conseguindo se virar, e o que ela sentia, a maior limitação, que ela tinha mais vontade de fazer, ela falou, tomar um banho de pé. Tomar um banho de pé. Só quando você perde, é que você lembra o privilégio que é estar sobre duas pernas em pé, pela graça maravilhosa, gratuita de Deus. Por que Deus te deixa de pé e outras pessoas não estão de pé? O que você tem de mais especial? Absolutamente nada. Para você não viajar aí achando que tem. Absolutamente nada. Graça gratuita, eu estou forçando mesmo, tá? O gratuito aqui é por força, porque graça já pressupõe isso. Gratuita de Deus. Contemple essas coisas. Veja. Já viu por trás das coisas maravilhosas de Deus a comida? Todo mundo aqui, daqui a pouco, né? Está se preparando. A junção dos alimentos. Um feijãozinho, vou falar do meu, né? Um feijãozinho, um arroz, um bife, minha esposa faz uma farofa com linguiça, um pedacinho de banana para dar um agridoce ali, e alho, e quando misturando feijão e arroz, aquele feijãozinho, meu irmão, é uma coisa. Você fala, você coloca uma colher daquela na boca, você fala, Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Você louva pela graça que Deus deu àquela mulher para ir lá, fala, Deus, eu louvo pela vida da minha esposa, pelas mãos que o Senhor deu ali. Eu estou falando de uma coisa, o cardápio da minha esposa é gigante, estou falando isso aqui, é boa. Cara, glorifique a Deus comendo. O propósito de colocar ali o prato na sua... E dar graças a Deus pelo pão que Deus colocou, não é só porque teve uma série de coisas envolvidas para trazer aquele pão até você. Quando eu falo pão, comida no geral. Quando o gosto está maravilhoso, por que Ele não deu para nós só gosto de papinha? Por que Ele não colocou nas coisas apenas coisas xoxas, sem gosto? Ou a cor?
A cor, é que a gente não tem tanta dimensão e nem tanto tempo para falar isso, como o Darwin falou aqui dos olhos. A cor é uma coisa absurda para se falar dela. Por que que nossos olhos geram cores? E porque as coisas são coloridas? Porque as coisas têm gosto. Dê glória a Deus. Agradeça esse Deus e contemple Ele em sua criação. Vamos terminar com esse verso de Romanos. Romanos, capítulo 1. Bíblia. Capítulo de Romanos. Capítulo 1, verso 19 até o 23 diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha como a criação está aí, para que você veja Deus, o poder dele, a sabedoria dele, o designer dele. Nas coisas criadas eu deixo vocês verem isso, porque o que dele pode conhecer está aí nas coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos se tornaram fúteis, e o seu coração insensato deles se escurecendo. Dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos, porque trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhante de um homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Está aí as grandes pegadas de Deus. Não somos panteístas que diz que Deus é essas coisas. Que quer abraçar Deus, abraça uma árvore. Não é isso não. São as grandes pegadas dele, a sabedoria dele, o rastro dele sobre a terra. A criação está cheia dela. Coisas visíveis e coisas invisíveis. Coisas que estão descobertas e coisas que ainda não estão descobertas. E quando você estiver diante de uma sala, de um professor e alguém argumentando, e ele falar daquelas coisas que você sente alegria porque a dopamina vem e que não tem nada a ver de transcendental daquele negócio, você glorifica a Deus, porque você sabe que tem uma mente inteligente por trás que colocou a dopamina lá para te dar alegria. E que isso, em vez de colocar mais dúvida no seu coração ou te afastar de Deus, te aproxima, porque todas as coisas visíveis e invisíveis só remete a Ele. Só remete ao nosso grande Deus. Ele rompeu com a barreira da química e com as probabilidades quando ele multiplicou os pães. Coloca todo mundo para ficar louco. Ele rompeu com a barreira da química, da meteorologia, quando fez o mar e o vento ficar quieto. Cala-se, aquieta-te. E tudo ficou quieto. O meteorologista, se estivesse lá naquele dia, tivesse essa ciência desenvolvida, ele falaria: como é que faz isso aí? Ele impactou a biologia quando ele fez um morto de 4 dias se levantar. Explica. Ele deu origem à vida, pronta, acabada, pelo poder de sua palavra. Façamos o homem à nossa imagem. E estamos aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu poder, pela tua palavra. Oh, Senhor Deus, o Senhor chacoalhou as nossas inteligências aqui, Pai. Estamos perturbados, é verdade. Da onde vem? Como isso foi feito? A sorte, o acaso, Deus, o Senhor rompeu com a inteligência dos homens. Dizendo-se sábios, Pai, nos tornamos mais loucos, tentando te compreender. Jogaram isso, Pai, para a filosofia e para a teologia, e graças a Deus o Senhor nos deu de goleada para te apresentar este mundo. Foi o nosso Deus que criou todas essas realidades que nós vemos. É do nosso Deus e da mão dele que vem a vida e a luz. É do nosso Deus que nós cremos pela fé. Não é um tampa-buraco.
é que nós não temos tanta capacidade assim para elevar os nossos pensamentos até te descrever, Senhor. Mas o Senhor nos deu muita coisa para falar do Senhor. O rastro, a complexidade dos nossos órgãos, dos nossos corações, dos nossos olhos, são obras de uma mão, de um poder, de uma vontade soberana que é a sua, Deus. E nós te adoramos como igreja. Nós te rendemos graças e glórias pelo pão, pelo alimento que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, pelos remédios que o Senhor nos deu, Senhor Jesus Cristo, através das tuas mãos. Ajude que façam boa ciência aí, Pai. Ajude, Senhor Deus, que homens maus sejam cada vez mais freados em laboratórios químicos, Pai, não apenas para ver o dinheiro, Senhor Deus, sabemos que isso é uma realidade, mas para o bem do homem, de alguma forma, Senhor Deus, que é só um Deus Todo-Poderoso pode fazer isso, um milagre no coração de pessoas que visam apenas o lucro, visar também o bem do homem. O Senhor é bom para isso, Deus, o Senhor é bom, e nós te rendemos graças e glórias, e principalmente, Deus, pela maior de todas as provisões. E mesmo que a gente esteja doente, Deus, mesmo que não recebamos nada dessa vida, e o alimento perca o sabor, e o fruto da oliveira minta, Deus, e não haja mais nada nos currais, todavia, Pai, nós nos alegraremos em nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, porque o nosso Redentor vive, a maior provisão para os seres humanos, Pai, a salvação que está em Cristo. Obrigado pelo teu Filho amado. Obrigado por esse tempo, Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.